A Rússia não está apenas enfrentando dificuldades em terra e no ar neste momento, enquanto continua com sua invasão dispendiosa e insustentável da Ucrânia. Ela também está tendo dificuldades no mar. Na verdade, de acordo com relatos recentes de oficiais da OTAN, a Marinha Russa está passando por uma crise séria, como fica evidente por sua retirada humilhante das águas do Mediterrâneo. Oficiais da OTAN têm acompanhado de perto os movimentos militares russos, especialmente após incursões recentes de drones no espaço aéreo da Polônia e Romênia. As nações-membro devem se antecipar à Rússia, no momento em que líderes mundiais temem nova agressão do Kremlin, ou até um ataque direto a um país da OTAN, como um estado báltico. Por isso, a aliança faz questão de ficar de olho no Kremlin, monitorando seus diversos ativos, não só na Ucrânia, mas também em outros lugares. Eles monitoram os ativos navais russos no Mediterrâneo há algum tempo. Um representante da OTAN revelou recentemente: a Rússia tem poucos navios restantes nesse corpo d'água. O oficial que pediu anonimato declarou: nossa avaliação é que a Marinha Russa, que já tem recursos limitados quanto à disposição de seus ativos, está enfrentando desafios e dilemas de geração de força que atualmente afetam sua postura no mar Mediterrâneo. Em outras palavras, a Rússia vem enfrentando problemas tão sérios ultimamente, com tantos de seus ativos danificados, destruídos ou ocupados em outros lugares. Ela simplesmente não pode se dar ao luxo de manter qualquer tipo de força significativa no maior mar da Europa. Isso é uma mudança dramática. Ao longo da história, a Rússia buscou manter forte presença naval no Mediterrâneo, chamada Força-Tarefa Permanente da Marinha Russa, no mar Mediterrâneo. Mesmo se voltarmos à União Soviética, a Marinha Soviética manteve uma frota no Mediterrâneo, chamada oficialmente de Quinta Esquadra Operacional. Isso destaca a importância da região para a liderança do país, tanto no presente quanto no passado, e revela o porquê. O Mediterrâneo não é apenas o maior mar da Europa, mas também um dos corpos d'água mais importantes do mundo. Ele tem sido um importante centro de comércio e viagens ao longo dos séculos, servindo como um elo estratégico entre 3 continentes distintos: Europa, Ásia e África. E há mais de 20 países que fazem fronteira com as águas do Mediterrâneo, incluindo nações europeias como França, Itália e Grécia. Nações asiáticas como Turquia e Síria, e países africanos como Egito e Argélia. Faz sentido que a Rússia queira algum tipo de presença nessa parte do mundo para projetar seu poder e influência na região. E o Mediterrâneo foi um notável palco da Guerra Fria, com a 5ª Esquadra Operacional dos soviéticos servindo de contraponto para a 6ª Frota da Marinha dos Estados Unidos da América, que controlava grandes partes do mar na época. Os tempos mudaram, a União Soviética acabou e a Guerra Fria terminou. A Rússia manteve operações na região e criou sua força-tarefa permanente no mar Mediterrâneo em 2013. Isso permite ao Kremlin manter pressão sobre o flanco sul da OTAN, em vez de deixar Estados Unidos da América e Europa controlarem quase toda a região. Isso permite à Rússia monitorar os movimentos e rotas comerciais marítimas e até intervir para interrompê-las. Se sentir necessidade, também pode apoiar aliados na região. Em 2015, a Rússia utilizou navios no Mediterrâneo durante sua intervenção na Guerra Civil Síria, oferecendo apoio militar ao então presidente Bashar al-Assad. Quando foi formada pela primeira vez, a Força-Tarefa do Mediterrâneo da Rússia era composta por uma mistura de embarcações da Frota do Mar Negro e da Frota do Norte, e estava estacionada na Síria. Historicamente, era formada por até 15 navios de guerra e embarcações auxiliares, e podia receber reforços da Frota do Báltico para operações na região. Já vimos Moscou operar submarinos no Mediterrâneo para fortalecer sua posição e ampliar capacidades na região. A outrora poderosa força naval parece ter sumido, com a Rússia agora operando só alguns navios na região. De acordo com o oficial da OTAN, que revelou a notícia, há 2 principais motivos por trás do declínio da força naval russa no Mediterrâneo. O principal e mais importante motivo é a perda do porto estratégico da Rússia em Tartus, na Síria. Tudo isso remonta à já mencionada Guerra Civil Síria, na qual a Rússia tentou, mas acabou falhando, em manter Bashar al-Assad no poder e esmagar as ofensivas da oposição. O Kremlin deteve muito poder na Síria por muitos anos, mas com a queda do regime de Assad no final de 2024, sua influência foi efetivamente eliminada de uma só vez. De fato, apenas alguns dias após o regime ter sido derrubado. Relatório da principal diretoria de inteligência da Ucrânia.
A Diretoria Principal de Inteligência revelou que a Rússia iniciou evacuação em massa de tropas e equipamentos das bases em Latáquia, principal base aérea, e Tartus, base naval na Síria. A Rússia havia dependido fortemente de Tartus por décadas, como seu principal local de reabastecimento, atracação e manutenção no mar Mediterrâneo, tendo movido navios para a área pela primeira vez no início dos anos 1970, após a assinatura de um acordo de arrendamento entre a União Soviética e a Síria. Durante a guerra na Síria, vimos como essa base foi crucial para o envio de armas da Rússia ao regime de Assad. Em 2015, Moscou e Damasco firmaram um acordo de arrendamento por 49 anos. A Rússia investiu forte em infraestrutura, ampliando sua presença em Tartus e enviando mais pessoal e equipamentos para lá. Tartus, chamada de Janela da Rússia para a África, é uma plataforma do Kremlin para ampliar sua influência no continente africano. Ela foi usada, por exemplo, para enviar mercenários do grupo Wagner a várias nações africanas. Atua de forma crucial na missão da Rússia de ampliar sua influência geopolítica em países como Camarões, República Centro-Africana e República Democrática do Congo. O controle russo de Tartus beneficiou tanto al-Assad quanto Vladimir Putin. Com al-Assad fora do poder e vivendo luxuosamente em Moscou, a Rússia enfrenta uma nova e difícil realidade. Em janeiro deste ano, o novo governo sírio efetivamente rasgou o acordo de arrendamento entre as duas nações, expulsando oficialmente os russos da região. Nas semanas seguintes, a Rússia teve que evacuar sua flotilha para o Mediterrâneo, enviando mais navios de apoio, como o cargueiro Sparta II e o Alexandr Chabalin, para ajudar na evacuação na região. Fragatas russas como Almirante Gorchakov e Almirante Golovko, que tiveram Tatas como lar por anos, partiram do porto pela última vez. E apesar de seus maiores esforços para negociar uma permanência prolongada na região, o Kremlin perdeu o acesso à sua única base naval no Mediterrâneo para reabastecimento, reparos e reabastecimento de sua força-tarefa local. O impacto dessa perda é grande. Com Tartus, a Rússia tinha uma base confiável no mar Mediterrâneo. Isso facilitava manter uma frota grande na região, pois as embarcações sempre tinham onde atracar. Quando necessário, tropas e suprimentos podiam ser carregados e descarregados dos navios na Síria. E se a Rússia precisasse agir a qualquer momento na região, ela tinha uma força pronta para reabastecer e lançar ao mar, mas agora perdeu essa opção. Se a Rússia quiser operar embarcações no Mediterrâneo, terá que enviá-las de outros portos e bases navais, nenhum localizado realmente na região. Atualmente, as opções mais próximas da Rússia são seus portos no Mar Negro, como o de Novorossiysk e outros na Crimeia ocupada. Ainda assim, a Rússia enfrenta dificuldades para levar navios do Mar Negro ao Mediterrâneo devido à longa distância, o uso intenso de combustível e a travessia de estreitos controlados pela Turquia já seriam problemáticos. Mas a situação piora porque a Rússia enfrenta uma grave crise de combustível, agravada por ataques de drones ucranianos a refinarias, oleodutos e infraestrutura de energia. O país mal tem combustível para sustentar sua máquina de guerra. Assim, teria dificuldade para encontrar estoques excedentes para abastecer seus navios nas longas viagens ao Mediterrâneo. O Kremlin pode usar outros portos ao norte ou no Báltico, como Baltijsk, em Kaliningrado, na costa do Mar Báltico. No entanto, os navios que saíssem desse local teriam que percorrer rotas ainda mais longas e complicadas para chegar ao Mediterrâneo. Mesmo se chegassem tão longe, precisariam seguir cronograma rigoroso, garantindo que comecem a viagem de volta com antecedência para não ficarem sem combustível ou suprimentos antes de retornar ao porto. Resumindo, perder o controle de Tartus tornou quase inviável a permanência da força-tarefa russa no Mediterrâneo, segundo o oficial da OTAN. Com a perda desse porto. Agora, por exemplo, se eles trouxerem um submarino da classe Kilo para a área, terão que trazê-lo desde um de seus portos no norte ou no Báltico. Ser capaz de manter as operações é definitivamente mais desafiador. Isso ficou evidente no final de setembro, quando o submarino russo Novorossiysk teve que emergir perto do Estreito de Gibraltar. O submarino classe Kilo, com 74 metros, estava em missão de combate no Mediterrâneo, mas sofreu uma falha técnica. O combustível vazou para o porão, na parte inferior do casco. E, de acordo com relatos compartilhados em redes sociais como o Telegram, o submarino não tinha as peças de reposição necessárias, ou sequer os especialistas relevantes a bordo para resolver o problema.
Por isso foi forçado a emergir e depois foi visto fazendo a longa viagem de volta ao Mar Báltico para ser reparado. Esse é um nível totalmente novo de desafio para a Marinha Russa lidar. Ainda é possível para eles levar embarcações como o submarino ao Mediterrâneo. A ausência de qualquer base oficial ou até mesmo de um porto amigo na região significa que cada viagem é muito mais arriscada do que antes. Porque se algo der errado, a ajuda está muito distante. O segundo grande motivo para a Rússia reduzir sua frota no Mediterrâneo é a mudança de foco para o Mar Báltico, onde a OTAN vem formando sua própria grande força. Em janeiro, após danos em cabos submarinos no Báltico, possivelmente causados pela Rússia, a aliança lançou a Missão Sentinela do Báltico, com o objetivo de reforçar a proteção da infraestrutura submarina crítica e melhorar a capacidade dos aliados de responder a quaisquer atos ou ameaças de desestabilização na região do Báltico. Ao anunciar a iniciativa, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou: "Junto aos aliados, faremos o necessário para proteger nossa infraestrutura crítica e tudo o que valorizamos." A missão enviou fragatas da OTAN, aeronaves de patrulha, drones e recursos nacionais de monitoramento, reforçando a presença da aliança na região e pressionando a frota do Báltico da Rússia. O Kremlin aparentemente redirecionou vários recursos navais para essa região, tentando construir uma força que possa contrariar a expansão da OTAN e proteger os interesses russos e as rotas de navegação. Mas o triste fato para a Rússia é que seus melhores esforços simplesmente não são suficientes. Enquanto o Kremlin não divulga dados oficiais sobre quantos navios compõem sua frota do Báltico. Um relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, publicado neste ano, apontou que ela possui cerca de 69 embarcações. Comparado com toda a força das forças navais que os membros da OTAN podem mobilizar, esse não é um número grande. A situação da Rússia piora, pois muitos dos 69 navios da frota do Báltico são antigos e pequenos. Em outras palavras, essa não é uma frota de navios de guerra, destroyers e submarinos de última geração e alta tecnologia. Em vez disso, é composta em grande parte por embarcações, que dificilmente teriam chance contra as forças da OTAN. Um ex-oficial da Marinha da Bélgica, Frederik van Lokeren, confirmou isso. Van Lokeren, no portal Naval News, analisou como a Marinha Russa sofreu nos últimos anos com drones e mísseis ucranianos. Escrevendo, a Marinha Russa, e mais especificamente, sua frota do Mar Báltico, tem sido alvo de uma campanha naval ucraniana direcionada que envolveu o uso de embarcações de superfície não tripuladas e mísseis de cruzeiro. A campanha naval danificou e destruiu vários navios da frota do Mar Negro da Rússia. A frota teve que deixar as bases na Crimeia e recuar para Novorossiysk, no sul da Rússia. O ex-oficial analisou os recentes exercícios navais da Rússia e as tentativas de proteger melhor seus ativos, mas chegou a uma conclusão clara sobre as perspectivas navais da Rússia. Em comparação com a OTAN, dentro do Mar Báltico, a frota do Báltico da Rússia está severamente em desvantagem numérica em relação às forças da OTAN disponíveis dos países do Mar Báltico. A frota do Báltico também opera principalmente a partir de Kaliningrado, que é uma localização exposta, cercada e isolada por países vizinhos que fazem parte da OTAN. Não se espera que, na situação atual, a frota do Báltico consiga oferecer muita resistência, dada a esmagadora força das tropas da OTAN disponíveis diretamente na região do Báltico. Van Oscheren afirma que a Rússia poderia fortalecer sua marinha contra a OTAN investindo em embarcações de superfície não tripuladas, ou drones marítimos. Mas ele ressalta que a OTAN já possui certa vantagem nessa área devido à Ucrânia. As forças da OTAN, sem dúvida, também estudaram a campanha de embarcações de superfície não tripuladas dos ucranianos no Mar Negro, e provavelmente têm acesso direto a dados e conhecimentos da própria Ucrânia. A OTAN acumula experiência valiosa em guerras com drones. Suas forças estão aprendendo com os confrontos contra os Houthis no Mar Vermelho, descobrindo novas táticas para usar drones marítimos ofensivamente e para se defender deles. Já vimos vários navios de guerra da OTAN instalando metralhadoras leves e pesadas adicionais ao longo de seus convéses externos, por exemplo, para neutralizar de forma mais eficaz enxames que se aproximam. O oficial anônimo da OTAN concorda com Van Lokeren e afirma: "Acho que os aliados têm vantagem tecnológica sobre a Rússia em drones navais prontos e eficazes. Mas não podemos tirar o pé do acelerador. E eles? As nações aliadas devem manter um senso de urgência enquanto buscamos manter e aumentar nossa vantagem com inovação."
Enquanto a OTAN seguir trabalhando duro, aprendendo com o conflito na Ucrânia e mantendo o compromisso com iniciativas como o Sentinela do Báltico, estará no caminho certo. Há muito pouco que a Marinha Russa possa fazer contra isso. Certamente, ela não possui o número necessário de embarcações para afirmar domínio em regiões como o Mar Báltico, nem tem a infraestrutura necessária para projetar poder em áreas como o Mar Mediterrâneo. As forças navais do Kremlin estão agora em uma posição humilhante. Expulsas do espaço tártaro onde viveram por anos, ficaram sem lar no Mediterrâneo. Seus números também estão diminuindo, graças aos muitos ataques bem-sucedidos de drones e mísseis da Ucrânia ao longo da guerra até agora, com Kiev destruindo submarinos, navios de desembarque, fragatas, corvetas e outras embarcações. Com a Ucrânia cada vez mais forte, fortalecendo o exército de drones e ampliando ataques com mísseis. Não se sabe até que ponto a Marinha Russa ainda sofrerá com seus inimigos nas próximas semanas e meses. Podemos ver ataques de mísseis Neptune em mais portos russos ou drones marítimos contra submarinos classe Kilo e fragatas da frota do Báltico. Em resumo, a Marinha Russa está em uma situação terrível e não há nenhum sinal de que isso vá melhorar tão cedo. Confira nossa análise sobre como a Dinamarca bloqueou uma rota crucial de abastecimento no Mar Báltico para o Kremlin e os problemas marítimos da Rússia. Ou, para uma visão maior e mais ampla sobre o estado da guerra hoje, confira este vídeo que oferece uma análise detalhada de como a estratégia da Ucrânia evoluiu ao longo do tempo e como agora ela tem sua melhor chance de avançar e vencer esta guerra de uma vez por todas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações também. Assim, você pode ficar informado e atualizado sobre tudo o que está acontecendo nas linhas de frente da Ucrânia, além das grandes notícias de outros conflitos ao redor do mundo. E obrigado, como sempre, por assistir.